Em Jesus, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui com a bênção de Deus. Hoje nós iremos ler e refletir o capítulo 5 até o 7. Ler alguns trechos e refletir num panorama geral, desses capítulos. São capítulos muito importantes, como toda a palavra de Deus, mas iremos dar uma resumida nesses capítulos. O capítulo 5 ele é uma continuação do capítulo 4, que é os sacrifícios pelo pecado, que já foi estudado numa live anterior. Quem tiver interessado, procure nos links que encontrará sobre esse assunto. Então, eu falo sobre os sacrifícios pelo pecado, Deus, resumindo, Deus, ele chegou diante de Moisés, se apresentou a Moisés e deu ordens, deu prescrições para a execução dos sacrifícios de expiação pelos pecados, E numa simbologia foram feitos vários símbolos, vários gestos, com sangue, com as vísceras, que simbolizavam. Tudo isso foi culminando no sacrifício perfeito e derradeiro de Jesus. Isso é o que serve para nós agora. Mas, continuando agora o capítulo 5, se alguém chamado com testemunha, após ter ouvido a adjuração do juiz, peca por não declarar o que viu ou que soube, levará o peso de sua falta. Então, a pessoa, tinha que procurar se retratar, para poder ser liberto do pecado, como todos nós hoje, Todos nós somos pecadores, temos que pedir perdão a Deus, confessando os nossos pecados, as nossas falhas, e pedindo para que o Espírito Santo faça a parte da santificação, que Jesus, ao conversar com Deus por sua ida definitiva para o céu, nos proporcionou, a terceira pessoa da criação que veio em nosso auxílio para livrar os nossos pecados. O Espírito Santo era a terceira pessoa, a terceira obra do gerenciamento de Deus, Deus como Pai, Deus como Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Cada um tinha sua função na obra divina, na obra de aperfeiçoamento da criação, porque o Espírito Santo já pairava sobre as águas. O Espírito Santo também faz parte da criação do universo, no mistério da criação, o Espírito Santo, em todas as coisas criadas, ele tem a sua participação também, não só no ser humano, ao ser humano para santificar, mas ele santifica todas as coisas de um modo, de uma maneira misteriosa, que não nos sobra tempo de conjecturar, por nós termos, que procurar nos salvar, ter a humildade de implorar a Deus que o Espírito Santo realize a obra que nos cabe para a nossa salvação, para a salvação. E então, no versículo 5, no capítulo 5, Deus vem ao encontro de Moisés, dizendo que se alguém tocar por inadvertência uma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Da mesma forma, se for por descuido tocar uma imundícia humana, qualquer e logo que se der conta disso, será réu de culpa. Se alguém por descuido ou irreflexão jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo que se der conta disso, será culpado, qualquer que seja o juramento inconsiderado. Aquele, pois, que foi culpado de uma dessas coisas, confessará aquilo em que faltou. Apresentará ao Senhor uma expiação pelo pecado cometido, uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Esse aqui
fala sobre os sacrifícios, né, do povo. Aqui está falando sobre o povo. Então, como eu já havia dito numa reunião, né, numa live, o povo é aquele em que a prescrição para Deus para expiar os pecados era o bode, a cabra, né, a cabra, a cabrita. O bode era para o governante, né, para os governantes, e o gado miúdo para o gado miúdo era para a assembleia, né? E o gado maior, que seriam os búfalos, as vacas, os touros, era para os sacerdotes. Então eram 4 tipos de expiação: o touro, os búfalos, a vaca, sacerdotes, né? Os mais próximos de Deus. A cabra, o gado miúdo era para a assembleia, que eram aquelas pessoas que eram convocadas por Deus e iam lá para ouvir a palavra de Deus. A assembleia, ela é um público mais atento a Deus. E depois o povo. O povo era aquele que, ao ser convocado, né, se alguém da assembleia entrasse em contato e falasse alguma coisa, o povo era aquele que dificilmente procurava saber das coisas de Deus, né? O povo, ele sempre está mais afastado das coisas de Deus. Então, mas Deus, como é amoroso, misericordioso, também tinha uma expiação pelo pecado do povo, que era a cabra. E o bode, né? O bode, ele era para os políticos, né? Para os encarregados de reger o povo, né? Então, eram 4 tipos de expiação de pecado, de purificação. Cada um com sua virtude, né? Em Deus, se continuasse, tudo ia ser para o benefício. O touro simboliza a riqueza, né? Mas quando a pessoa não era digna, né? Não dava conta de ser expiado o pecado, ela própria se tornava o sacrifício por que fosse. Então, quer dizer, um mau governante ia ser um bode, né? Uma pessoa do povo lá ia se tornar uma cabra, como até hoje, né, as pessoas usam as piadas, né, o cabra, o cabrito, ou não sei o que, né. Então, quer dizer, o povo, em sua ignorância, muitas vezes tem a sabedoria dele, né, sem querer o povo acerta. Então é isso, né? Então eram esses os sacrifícios que Deus tinha instituído. Cada um, na etapa do gerenciamento, cada um tinha a função, né, de a pessoa mostrar cada sacrifício que era feito nas determinadas classes, o oferente que sacrificava prometia a Deus que aquele sacrifício iria expiar os seus pecados e ele iria se esforçar para não cometê-los mais. Só que a lei foi ficando caduca porque ninguém conseguia cumprir com a promessa, né, que era feita pelos pecados, e os pecados foram se acumulando, né? Porque Deus perdoa, mas nós não podemos ficar parados esperando que o perdão aconteça. Deus, ele sempre trabalha com alianças. Então, a aliança de Deus, 50% era dele, a parte dele era dar os meios necessários para sobreviver e para retornar ao caminho correto, o caminho do céu. Essa era a parte dele. A parte da assembleia, a parte do povo, a parte dos governantes sacerdotes, era, uma vez o pecado sendo cometido, procurar melhorar, ver onde que errou, melhorar e se aprimorar, né, para poder conseguir chegar no caminho do gerenciamento que seria da salvação. Porque Deus, em sua pedagogia, em seu gerenciamento, ele vai conduzindo para o caminho que a pessoa escolhe, né? Então aqui tinha essas simbologias, o pôr a mão em cima da cabeça do animal, tirar vísceras, tudo isso estava convergindo para o sacrifício derradeiro, o sacrifício perfeito de Jesus. Tudo aqui que acontecia de queimar, tudo era livrando, né, tirando uma morte
né, muito pior do que já foi a morte de Jesus. Então, as vísceras, tudo permaneceu em Jesus, somente o coração que foi perfurado, muitos hematomas, muitas feridas cruéis, né, feridas horríveis, mas não se quebrou a perna, suas vísceras permaneceram, né, nos lugares, né, assim, até certo ponto, né, intocadas, né, mas a cabeça dele, né, conseguia pensar, tanto é que perdoou, né, no caso, eu, assim, no meu entendimento, não acho que ele perdoou o ladrão, não, mas, mas pelo menos Jesus teve uma resposta certeira e não cabe a nós saber qual foi a resposta, mas por esse ato do sacerdote, Jesus, até o último momento de sua vida, permaneceu lúcido, né? Apesar de tantas bofetadas na cabeça, apesar de tanta coroação de espinho, né? A coroa de espinhos, de tantos ferimentos cruéis e terríveis, ele não perdeu o centro da coisa, ele não perdeu a noção do que deveria ser feito, do que deveria ser dito, apesar de tanta dor. Vamos agora ao sacrifício de reparação, que é o versículo 14. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer involuntariamente uma infidelidade, retendo ofertas consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomando do rebanho segundo a sua avaliação em ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Este é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário com um quinto a mais que entregará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por esse homem com o carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e ele será perdoado. Esse é um dos tópicos. Então, pois bem, por que Jesus ele não veio, né, querer apressar, querer salvar o povo? Porque Jesus sabe que quem não o escolhe estará incumbido de destruir o resto, né, da obra de Deus. E como que a pessoa conseguirá, né? Como a pessoa vai conseguir, como a pessoa conseguiria, né, pagar, né, como está aqui falando, ciclos de prata, usar dinheiro para poder manter a obra de Deus, como até hoje isso acontece, né? E a obra de Deus é magnífica, né? Era prata, né? Não são essas coisas. Como eles iriam fazer? Por isso que Jesus, em sua compaixão, querendo restituir a dignidade do ser humano, pois sabia que seria difícil, né, cumprir aquilo que ele, como Deus, né, achava que deveria ser feito, né, cumprir os 50% da aliança, né? Jesus, sabendo que seria impossível o ser humano manter e cumprir os 50% de sua parte da aliança com Deus, né, como criatura que usufrui, criatura que também sabe administrar, ia ser difícil porque o ser humano não tem dons, né, a ciência de saber cuidar das coisas, porque Deus é Deus. Deus é uma obra só, né? Deus, ele nos tem como espírito, nos tem como criaturas aperfeiçoadas. Diante de Deus, a impureza, a imperfeição não encontra lugar. Apesar de um mistério da sua divindade, ele saber que nós não temos muito valor, né? É um mistério. Deus, ao mesmo tempo que ele não suporta o pecado diante de si, pelo mistério da perfeição, um mistério insondável, ele sabe, ele nos tem como pecadores e utiliza do seu gerenciamento de misericórdia para conosco. Então, certamente, o lado de Deus, que sabe que nós somos pessoas frágeis, que somos pessoas fracas, é Jesus. Desde o começo do tempo, Jesus já sabia da nossa limitação. Deus como Jesus, né? E desde o começo do mundo, o Espírito Santo já fazia sua parte de santificação. Isso mostra a grandeza de Deus.
Deus ele não está só aqui. Deus ele já esteve há muito tempo, já passou por muito tempo sobre nós, né, nosso tempo, e já está avante no céu como obra acabada. Para Deus, como é mostrado no livro do Apocalipse, tudo aqui já acabou, né? Ele já tem a obra dele como terminada. Somente pelo mistério, ele continua trabalhando em mistério. Mistério de sua obra, de seu poder. Mas lá no céu, ele já está descansando, né? Qualquer pessoa pode pegar o livro do Apocalipse a partir do capítulo 1 até o capítulo 22 e percebe que as narrativas de João, do anjo, né? Toda aquela festa, todo aquele glamour que acontece já foi consumado no céu, né? Então nós já somos espíritos lá no céu, né? Deus já nos tem lá em espírito no céu. E é isso. Então, como que iria ser feito? Por isso que nós temos que perder o orgulho, perder a achar, né? Parar de achar que vai resolver tudo, né? Que o mundo ainda tá bom, que tá tudo no lugar, e aceitar a Jesus como Salvador, para que no dia que for o tempo, né, da obra de Jesus, de Deus e Jesus e do Espírito Santo encerrar, mesmo aqui na Terra, no temporal, nós também já temos terminado as nossas obras para poder descansar sem nenhum dano maior, sem maior dano do que o dano que a vida, que a estadia aqui embaixo proporciona, né? Das lutas dos trabalhos, das lutas das incompreensões. Então, quem for o vencedor da misericórdia de Deus e aceitar Jesus, o Espírito Santo, e ser batizado em Espírito e em verdade, estará livre dos danos do descanso de Deus, né? Então, naquela época, o Deus tinha misericórdia e as pessoas eram perdoadas, né? Até aquele tempo, até ele não ter em vista, né, sob sua vista, pecados maiores que iriam fazer regredir, né, a situação. Então, até certo ponto, a pessoa era perdoada, só que aqui ela estava num grau de desobediência. E o povo foi evoluindo. À medida que foi evoluindo, né, aumentando, foi aumentando também a falta de qualidade dos pecados, ou a qualidade dos pecados, né? Capítulo 6 fala sobre as ordenações relativas aos sacrifícios. Então aqui, o capítulo 6, ele vai falar como que era ordenado a ordem dos sacrifícios. Vamos ler um trechinho. O Senhor disse a Moisés: Eis as ordenações que darás a Araão e a seu filho. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e se conservará aí aceso o fogo do altar. O sacerdote, revestido de túnica de linho e com os calções de linho no corpo, tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá ao lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza fora do acampamento a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimentado no altar sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá a lenha todas as manhãs, disporá sobre ele o holocausto e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da oblação. Os filhos de Araão a apresentarão ao Senhor diante do altar. Tomarão dela um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso que está por cima e queimarão sobre o altar como memorial em oferta de agradável odor ao Senhor. Araão e seus filhos comerão o que sobrar da oblação, comerão sem fermento em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião.
Então, isso aqui está falando que como é ineficaz. A pessoa às vezes pensa, eu vou, que nem ali era, né, o sacrifício, né, a flor de farinha, era a ceia, né, então eles se alimentavam daquilo. A pessoa às vezes pensa, nossa, eu vou na Eucaristia e vou ser perdoado dos pecados. Não. A nossa Eucaristia de agora, ela é um símbolo para a glória de Jesus. Todas as vezes que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua volta. Não esperando nós, esperando a sua volta, esperando a volta dele, o que foi dito que ele ia voltar, porque nós sabemos que não estaremos aqui quando Jesus voltar, né? Porque o tempo está próximo, mas nós não teremos a felicidade, né, de estar aqui por ocasião da retirada, né, da terra dos eleitos, dos salvos, né? Nós estaremos já guardados com Deus, né, pelo nome de Jesus. Então, nós, né, não é importante porque é a glória de Jesus que celebramos. E nós permanecemos como um selo, né, como mesmo a palavra diz, que a Eucaristia, né, é o selo de Deus. Então, todas as vezes que participamos da Eucaristia e consumimos a flor da farinha, as partículas, nós temos um selo de Deus nos selando que nós participamos para a glória de Jesus deste momento. Mas isso não nos torna mais importantes. A glória é de Jesus. Porém, mesmo assim, temos que estar preparados, purificados, perdoados, arrependidos das nossas faltas do dia a dia, para poder participar com alegria deste momento da glória de Jesus. Tomar um pouco de água, né? Tudo isso aqui são símbolos para a expiação do pecado do povo daquela época. Porém, com o tempo, como Deus já sabia desde do princípio, né? Deus, ele é um Deus de tanta misericórdia que ele não alarmava o povo ainda não. Nessa época não havia os profetas ainda para avisar que já estava consumado o tempo, né? Então Deus, ele não alarmava o povo nessa época ainda, mas já estava tendo a impressão que o povo não tinha muito jeito mesmo, né? Que teria que vir Jesus mesmo. Nessa época aqui do Levítico, em suas prescrições, porque o Levítico é o livro das leis, Deus já sabia que o povo não tinha jeito e mais para frente ele começa a instituir, né, a pôr os profetas, a pôr os reis, a pôr as pessoas que em suas limitações recebiam o Espírito Santo para poder exortar o povo a voltar ao seu caminho e quando já estava, né, diante de Deus, consumado, né, a escolha do caminho dos erros pelo povo, avisar da vinda dele como Jesus para reparar o caminho daqueles que inadvertidamente, né, foram engendrados, né, nas armadilhas do mal, nas armadilhas das mandingas, né, porque naquela época, quando Jesus veio, o povo estava encalacrado de mandinga, encalacrado de iniquidade, né, de faltas, de distância diante de Deus, né? A iniquidade é a distância de Deus. Uns estavam afastados por ser vítimas da iniquidade, outros pela iniquidade praticada. Por isso que Jesus fala: vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram os coitadinhos que, né, diante das tribulações, sofreram, né, foram enganados, né, pelos mais espertos da época. Então Jesus veio para essas pessoas, pessoas que a sociedade, né, daquela época
os massacravam, os oprimiam, fazendo assim, muitas vezes a pessoa era enferma, era doente, não pelo fato de ser pecador, é pelo fato de tantos maus tratos, tanta injustiça que era cometida, e a pessoa ia ali. E Jesus, na justiça de Deus, que era ele mesmo, curava essas pessoas para terem a dignidade de ouvir, né, sobre o reino de Deus, né? É por isso que é a pedagogia, né? Jesus curava do reino do mundo, né, para avisar, para dar a boa nova do reino de Deus, né? Então, é isso, capítulo 6. E tudo isso aqui tinha que ser feito no átrio, né, na entrada de reunião. É como acontece hoje, né? Nós confessamos, né? E lá fora, quando começa a Eucaristia, nós apenas fazemos a nossa preparação para a oblação. É, o sacrifício da oblação, né? Por isso que a oblação, ela não tem o poder de perdoar. A oblação é uma atitude leve, de leveza diante de Deus. Então, por isso que a pessoa já tem que chegar perdoado, né? Procurar praticar a caridade, procurar se policiar de toda palavra vã, de tudo aquilo que não acrescenta nada em sua vida, na vida do outro, e tira de Deus, né? Que tenta tirar de Deus, né? Aquilo que lhe é dele, né? Porque é nele e por ele que é feito todas as coisas. Então, daí a pessoa participa da glória de Jesus como selo, né, com o selo de Deus depois de ser consumido esse alimento até os dias de hoje, né? Apenas Jesus veio aperfeiçoar, sendo ele próprio a oferenda, né? E mais naquela época, como havia sido a primeira pessoa do gerenciamento Deus que escolheu, então os sacerdotes tinham que usar todos esses rituais para poder terem, né, ficarem impressos diante de Deus e estar diante de Deus. Versículo 23, né, do capítulo 6. A vítima, porém, imolada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda de reunião para se fazer a expiação no santuário, não será de forma alguma comida, mas queimada no fogo. Até aquele momento era a vítima, né, as vítimas queimadas no fogo que não eram consumidas eram as vítimas animais. No final dos tempos, o homem vai, né, quem será queimado pelo fogo será o próprio homem que se configurou com as vítimas, né, das oferendas, dos sacrifícios, né? Daí será o próprio ser humano que acontecerá isso, porque eles não tiveram a capacidade, nós até hoje não temos a capacidade de prometer a Deus que não irá pecar mais e não fazê-lo. No caso, é uma falta de palavra diante de Deus, né? Deus, ele é a palavra, Deus, a lei de Deus é a palavra dele, mas nós não sabemos ter palavra diante de Deus. É muito difícil não pecar. E o ser humano não tem a sabedoria, não tem o dom de sempre invocar o Espírito Santo e se humilhar diante de Deus pedindo o Espírito Santo. Como Jesus mesmo falou aos doutores da lei daquela época, né? Se o homem diante de Deus pedir o Espírito Santo, o Pai o dará, né? O Pai tem prazer, Deus Pai Todo-Poderoso tem prazer em enviar o Espírito Santo para a sua obra, assim como teve prazer de deixar o Espírito Santo pairando sobre as águas no começo da criação, ele deseja fazer o mesmo conosco, né? E até mais aperfeiçoado, porque Jesus diz que o Espírito Santo, ele como Jesus e Deus, farão morada no coração daqueles que o temem e o adoram, né? Então, o Pai tem prazer
de mandar o Espírito Santo àquele que o invoca, que implora para ele. Então, como pessoas ajuizadas, imploremos o Espírito Santo diante de Deus Pai Todo-Poderoso, para assim sermos obras completas e não sermos consumidos pelo fogo, porque Jesus veio pela água e veio pelo fogo. O fogo será o fogo da condenação que queimará as vítimas, né? A pessoa que for condenada ao fogo será a vítima, né? Jesus, ele foi a vítima, né, por expiação. Mas o ser humano tem a capacidade de superar todos os obstáculos em todas as coisas, que superará esse obstáculo, né? Conseguirá superar, né? Vai conseguir superar esse obstáculo da obra de Deus e se tornará a vítima no final dos tempos, né? A própria vítima, né? Porque os sacerdotes também, pelo que está acontecendo agora, pelo que nós lemos, nós acompanhamos, não serão honrados, né? Deus, ele falava, as pessoas vão precisar honrar vocês. E até agora os sacerdotes não estão sendo honrados. Então, tudo acabará, né? Os sacerdotes irão morrer, mas como mais agraciados diante de Deus, eles vão morrer. Já as vítimas, né? As cabras humanas, os bodes humanos, as vacas e os touros humanos daquela época, eles serão consumidos pelo fogo, né? Esse vai ser o fim daquelas pessoas que não tiveram espírito, né? Porque o espírito é espírito, a carne é a carne. Por isso que Jesus diz que devemos, e todos os profetas, todos os apóstolos, sempre diziam que deveríamos pedir o Espírito Santo para ser espírito, porque Deus é espírito. E Deus procura adoradores em espírito e em verdade, né? No capítulo de São João, versículo 3, se não me engano é esse capítulo mesmo, Jesus fala para Nicodemos, né, que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Deus, ele só passa o olhar naquelas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Não é nenhum privilégio estar diante né, fora do olhar de Deus. Muitos podem pensar que está fora do olhar de Deus porque faz tudo certinho. Não. Deus, ele tem sempre diante de si tudo que é perfeito. A pessoa que está afastada do olhar de Deus, ela é uma pessoa mundana, porque a obra de Deus terá fim. Deus, ele é igual, né, no nosso mundo, o empresário. O empresário que acha uma pessoa muito talentosa, ele não vai ver nada, ele vai focar naquela pessoa, naquele talento. Assim mesmo é Deus conosco. Quando ele vê uma coisa, né, uma pessoa brilhando na frente dele, ele vai, né, fazer a aliança com aquela pessoa, porque a pessoa está conectada com Deus, né? Então, é isso que vai acontecer no final dos tempos. Quem irá ser a vítima queimada vai ser as pessoas que preferiram as trevas, né? O capítulo 7, né? O capítulo 7 vai ser o último da nossa reflexão. Ele fala sobre: eis a lei do sacrifício de reparação. Esta é uma coisa santíssima. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto. E derramar-se-á o seu sangue em toda a volta do altar. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os 2 rins com a gordura que a recobre na região lombar, a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote as queimará sobre o altar em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Este é um sacrifício de reparação. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela em um lugar santo. Esta é uma coisa santíssima. Então, foi santíssimo, separado para Deus. E
Esse é o outro tipo de sacrifício, no sacrifício de reparação, porque é uma coisa santíssima. Santíssimo é separado para Deus e nada pode tirar a finalidade daquilo, né? Já está separado, nada tira a finalidade. Então, mais uma vez lembrando, todos esses rituais convergiam para o sacrifício de Jesus. Tudo isso, até naquele momento, servia para a reparação das pessoas. De um certo tempo para frente, já era a preparação para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus, e o sacrifício de expiação, o sacrifício de amor supremo, derradeiro de Deus para com a humanidade. Versículo 28, do 7º. O Senhor disse a Moisés: dize isto aos israelitas: aquele que oferecer ao Senhor uma vítima pacífica, trar-lhe-á a oferta tomada do dito sacrifício, e trará em suas mãos o que deve ser oferecido pelo fogo ao Senhor, a gordura com o peito para agitá-la como oferta diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e seus filhos. Dareis também ao sacerdote a coxa direita como oferta tomada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, esse terá como porção a coxa direita. Eu tomei com efeito dos sacrifícios pacíficos dos israelitas o peito que se deve agitar diante de mim e a coxa que se deve pôr à parte, e os dou ao sacerdote Arão e seus filhos com o direito perpétuo que tem sobre os israelitas. Esta é a parte que tocará a Arão e seu filho dentre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor. A partir do dia em que forem apresentados como sacerdotes a serviço do Senhor, foi o que o Senhor ordenou aos israelitas que dessem aos sacerdotes desde o dia de sua unção. É o direito perpétuo que tem para todos os seus descendentes. Pelo que sei, pelo que eu vejo lá, os sacerdotes, eles não têm função mais. Eles cederam, o seu lugar aos rabinos, aos chefes das sinagogas, Então, parou isso aqui. E aqui está falando que seria perpétuo. É o direito perpétuo que tem para todos os seus descendentes. Então, é um direito, E parece que eles, se não me engano, não exercem, não têm nem em conta o direito deles, Aí que está o perigo da situação, toda essa situação. Por que eu estou lendo isso, fazendo esta leitura, Porque está ficando acirrado o tempo e se percebe que tudo está convergindo para um final não muito agradável para ninguém, O sacerdote, Deus confiou, às gerações, à continuação, o dever, de continuar os seus preceitos, e não parece que não está sendo, Está faltando verba, está faltando, as pessoas estão muito empobrecidas, está faltando meios para conseguir manter essas prescrições de Deus, tanto meios humanos, meios honestos, Porque aqui Deus, quando ele pedia a ajuda do povo, não era qualquer um que podia ajudar, não. Eram pessoas tementes a Deus, pessoas cultas, pessoas de uma moral mais elevada para poder ajudar, E fica então, os sacerdotes de hoje, os nossos, que abençoa todo mundo, Porque a bênção, todo mundo deve abençoar, mas a bênção original, a bênção, perpétua, como diz aqui, vem dos sacerdotes. E não estão sabendo enriquecer,
deixar a dignidade deles, né, preservar a dignidade dos sacerdotes para abençoar e continuar exercendo aquilo que foi prescrito por Deus. E Deus mesmo, adiantando já o capítulo 8, Deus vem e fala que se eles não fizessem tudo isso que ele havia prescrito, eles poderiam morrer. As pessoas tinham que ter em suas gerações futuras, nas pessoas do dia de hoje, porque a geração não tem fim, teriam que fazer esse mesmo sacrifício, ter todos os paramentos litúrgicos iguais para poder expiar o pecado de Araão, né? Porque Araão pecou. Araão, foi ele que quebrou a primeira tábua da lei. E isso ficou impresso diante de Deus. Não ficou, teve um peso, porque o povo havia pecado muito. Porém, Araão não deveria ter quebrado a tábua da lei. Por esse ato, apesar de o povo já ter pecado feiamente, grandemente diante de Deus, esse ato culminou na morte, né? Todas aquelas pessoas que dependiam da lei, da primeira lei, ao quebrar aquela tábua, elas morreram e quebraram-se junto com a tábua da lei. A mesma coisa que aconteceu com a tábua, aconteceu àquelas pessoas que viviam por aquela lei, né? Então é isso. Jesus ele fez ao contrário. Jesus ele morreu para salvar as pessoas. A tábua da lei de Deus não poderia ser quebrada. Quando ela quebrou, ela levou consigo os dependentes, né? Então, Jesus ele é ao contrário do primeiro. Jesus ele veio para cumprir contrariamente, né? Dar efeito contrário àquilo que Deus fez. Os meios de Jesus são outros, o resultado é o mesmo. Só que Jesus ele morreu pelos pecados. E a tábua da lei, ao ser quebrada, levou aqueles que tinham pecado, né? Então é uma coisa diferente da outra, né? Isso foi com a primeira tábua da lei. A segunda tábua da lei ainda não, né? Tem que ver se tem aqui em estudos, né? Que a gente, né, às vezes passa alguma coisa despercebida, ver o que aconteceu com a segunda tábua da lei. Mas Jesus acho que veio suplantar a segunda tábua da lei também, a não ser que com essas escavações, que as escavações em Israel estão pequenas, né? Ainda tem muito para se escavar. Só se com o tempo for encontrada a tábua da lei também. Antes disso, antes de ser encontrada, se achar essa tábua da segunda lei, né, que são os 10 mandamentos, Jesus ele veio tomar o lugar e honrar aquelas pessoas que temiam a Deus e o amavam, das mãos, das garras dos astutos, dos poderosos, né, dos iníquos, né, que são capazes até. A tábua da lei, com certeza, ela foi extraviada por pessoas que só pensavam em si mesmos, né? E levou a consequência, se ela sumiu, se ela foi danificada, muita pessoa morreu por conta disso também, como aconteceu com a primeira, né? Porque é Jesus que morre pelos outros. A obra de Deus, ela não pode ser danificada. Os únicos que vão danificar são os anjos do Apocalipse, né? Não danifiqueis nem a terra, nem as árvores, nem o mar, antes que sejam selados os servos de Deus. Versículo 37, encerrando a nossa reflexão. Tal é a lei do holocausto, da oblação, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação e de empossamento, e do sacrifício pacífico. O Senhor deu a Moisés no Monte Sinai, no dia em que prescreveu aos israelitas apresentarem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, esses são os sacrifícios pelo pecado, os sacrifícios da oblação, né, que é o sacrifício da fé, o sacrifício delicado, aquele que... Tanto é que está aqui está até na sequência, né?
tal a lei do holocausto. Primeiro, o holocausto. O holocausto era para oferecer ao Senhor, né? Depois vinha a doblação, que era, né, o suave, o depois do perdão, né, aquela oblação suave de penas menores, né? Depois o pelo pecado, né? O holocausto era para oferecer a Deus. O holocausto, ele é uma coisa para acabar. Quando se oferece um holocausto, é para suplantar. Não haverá mais, né? É para diminuir. O holocausto, ele é para exterminar certa coisa, né? Depois tem o do sacrifício da reparação, né? Para reparar faltas de inadvertência, né? Que são outro tipo, né? A pessoa às vezes faz inadvertência, a pessoa não sabia. Foi uma inadvertência, né? Eu não estava avisado, né? E depois o do empossamento e do sacrifício pacífico, né? Que é a sequência do sacrifício de Jesus. Jesus, quando veio, né, realizava suas obras de cura para o reino de Deus, ele falava: vá até o sacerdote e pague a oferenda que foi prescrita por Moisés. Então, Jesus, ele entra aqui nesse sacrifício aqui. O dia empossamento, né? Ele já estava empossado, o sacerdote já estava empossado. Então, ele entra aqui na parte do empossamento do sacerdote. E do sacrifício pacífico, que foi ele. Jesus foi o sacrifício pacífico. Por que o sacrifício pacífico? Ele morreu para salvar o povo, ao contrário do sacrifício de Araão quando quebrou a pedra. No ato de Araão quebrar a tábua da lei, a lei de Deus, ele condenou aquelas pessoas que faltava pouco para morrer, né? Ele adiantou a morte eterna daquelas pessoas, quebrando a tábua da lei. E Jesus já não é mais assim. Jesus, ele se foi o holocausto, a vítima, né, oblativa, a vítima perfeita. No mistério, ele foi todas as vítimas. Foi o holocausto, foi das aves, ele foi tudo. Ele foi o sacrifício do gado maior, sacrifício do gado menor, sacrifício dos bodes, das vacas e até das aves. Ele suplantou todos, sendo um sacrifício pacífico. Ele teve a capacidade de ser, né, direto, né, tudo aquilo que teria de ser, sendo um sacrifício pacífico. Isso é um mistério inerente a Jesus. Consegue ser tudo pacificamente, né? Então, isso foi lá no Monte Sinai. O Monte Sinai é um monte muito querido em Israel. Tudo, né, sempre é lembrado o Monte Sinai, que é o Monte da Aliança, né? O Monte Sinai, o Monte da lei de Deus, né, das tábuas da lei. E isso é muito importante. Então, lembrando mais uma vez, esse livro do Levítico é o livro das leis de Deus. As leis de Deus não foram abolidas, elas foram aperfeiçoadas por Jesus, cumpridas em Jesus, e Jesus, ao cumpri-las, deu perfeito aval, reforçando as leis. É por isso que é importante para nós. Temos que pedir o Espírito Santo e aceitar Jesus como suficiente Salvador, pois ele é aquele que é a lei. Sendo nosso Salvador, ele será a lei, a nossa defesa diante de Deus. Espero ter ajudado, né, gente? Então, hoje nós lemos o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Está vindo por aí já o capítulo 8, o 4 também já foi estudado, daqui a uns dias sai por aí, para se alguém tiver interessado. Espero ter ajudado vocês nesse assunto muito importante, que está em especial agora, nessa época nossa, ele está em voga, estão acontecendo, né? Estamos nos tempos que está sendo lembrado esses fatos, né? De tendas, né? De tabernáculos. Então, nós estamos nessa época temporal, né? Nessa época da festa dos tabernáculos, a festa das trombetas, são festas que os estudiosos dizem ser
ponto forte de retorno a Jesus. É por isso que é importante tudo isso que estamos estudando, né? Então, até uma próxima vez, se Deus quiser, e podem procurar o nosso conteúdo. Obrigado.